Olá, olá, olá. Bem, sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom, a gente vai começar mais uma live, né, de hoje, com um tema também bastante interessante. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito, né? A respeito de um tema bastante importante para nós, pais, mães, principalmente mães, né? Que é você perde quando tenta segurar. Hoje eu vou estar abordando não só em relação às questões dos filhos, mas no finalzinho dessa live também vou estar falando sobre nós mesmos, enquanto adultos, sobre tudo isso que a gente acaba segurando, né? E aí tem um grande problema, e a gente perde quando a gente segura algo, né? Sistemicamente falando, na vida como um todo. Não é? Se a gente pensar que a vida ela é um rio, e se a gente represar esse rio, e tem várias consequências, não é? Então, pegando essa analogia um pouquinho sobre de represar o rio, que é segurar aquilo que vem, que flui, né? O que você está segurando hoje? É a grande pergunta, né? O que você está retendo hoje na sua vida, que se você abrir mão, vai fazer muita diferença nas suas relações, nas questões que você tem do seu cotidiano, né, do seu dia a dia. E a gente, então, vai falar, primeiramente, sobre os filhos, não é? O que a gente perde quando a gente segura em relação aos filhos? Tem um ponto bem importante nesse aspecto, que é o que a gente segura em termos de desenvolvimento, em termos de aprendizado, não é? Às vezes, a gente quer ensinar tanto os filhos, quer ajudar tanto o filho, e que a gente acaba segurando. A forma com que também a gente ensina acaba retendo, e a gente acaba perdendo possibilidades de crescimento bastante interessante, bastante importante para as crianças. Então, o que você segura? E nesse processo, gostaria de estar conversando com você, mãe, né, que é o foco aí do meu trabalho, que são mães que têm com crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos, dificuldade no comportamento, não é? Que são mães que são fortes, né, estão aí fazendo o que pode dentro do seu processo, mas existe algumas coisas que você fala assim, enquanto mãe: meu Deus, estou cansada, né? Não aguento mais ficar dessa forma, está muito difícil para mim, está muito pesado, me sinto sozinha. Então, quando a gente tem algo que pesa nas costas da gente, que faz com que seja algo muito difícil de digerir, a gente tem que estar parando e pensando. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sil Moraes, eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. Você pode acompanhar meu trabalho, né, as minhas postagens pelo Instagram, né, que é onde a gente está aqui por essa live, no Facebook, que também tem o pessoal, né, boa tarde aí, o pessoal do Facebook também, né, e do YouTube, que você pode também olhar e tem vários materiais com vários assuntos bastante interessantes, pautados com base na visão sistêmica, né, das constelações familiares. Então, essa é a minha base, e a base do meu trabalho também é a psicopedagogia. E eu uni essas duas vertentes em todos os aspectos do meu trabalho, porque eu acho que elas são bem pertinentes. A gente só pode realmente transformar algo, não diria modificar, porque na verdade, assim, a gente não tem que modificar nada, a gente tem que potencializar aquilo que a gente já tem, reconhecer aquilo que a gente já tem, né? E olhar as questões de uma forma diferente. Isso é o olhar da psicopedagogia, né? Porque a gente não vê aquela coisa do erro como algo pesado, a gente vê a questão do erro como uma possibilidade. Então, tem uma possibilidade de aprender algo maior e melhor.
É por isso que eu gosto de integrar essas duas áreas. E quando a gente fala de um tema bem legal como esse, né, que a gente perde quando a gente tenta segurar, porque vem de toda uma experiência ao longo da minha carreira, de todo um processo meu, né, enquanto profissional, e que eu pude ver muitas crianças até com um comprometimento sério de desenvolvimento cognitivo, ou seja, para assimilar conhecimento, né, para ir à frente no conhecimento que ela pode ir, sendo represada, né? Vamos pensar na represa lá do nosso rio, do exemplo do nosso rio, né? Sendo contida, sendo segura. Por quê? Dentro das relações, principalmente de mães que têm essa dificuldade realmente de estar lidando com a dificuldade da criança, há um movimento muito natural que é de tentar proteger. Só que quando a gente faz um movimento de proteção em relação ao filho, a gente perde muito na qualidade de potencializar esse filho, na qualidade de ir muito além, né? Deixá-lo ir além, deixar ir realmente para a vida, para aprender, para crescer. E a gente vai retendo isso, porque há um medo por detrás. Vamos pensar numa mãezinha que tem aí uma criança com autismo. Logicamente, é um medo muito grande de pensar como que meu filho vai se virar na vida, né? Como que ele vai aí mudar todo esse processo dele, como é que ele vai lidar com isso? É muito difícil para uma mãe realmente começar a perceber como é o futuro dessa criança e como pode vir a ser o futuro dessa criança. O que a constelação familiar traz e que eu acho muito lindo é que quando a gente reconhece todas essas facetas, reconhece as questões que estão envolvidas na nossa vida, isso como um todo. Como eu falei, eu vou estar falando no comecinho dessa live sobre as crianças e depois eu vou falar sobre a nossa vida, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as crianças e depois sobre nós, enquanto adultos. Então, quando a gente retém a potencialidade dessa criança, tem crianças que até não se desenvolvem, como eu estava falando anteriormente, intelectualmente, cognitivamente. Ela não se alfabetiza, ela não cresce nesse processo dela, né? Ela fica o quê? Estagnada. Por quê? Porque há um medo tão grande de ela ir para a vida e aprender, né, é viver. A gente só pode realmente dizer assim, eu estou aprendendo se eu estou vivendo. Enquanto eu estiver retendo coisas na minha vida, enquanto eu estiver somente confabulando, ali pensando, idealizando, não vivenciando de fato, eu estou contendo algo. Eu estou contendo não só algo do meu filho, né, pelo entendimento, ele tem um comprometimento, ele tem uma dificuldade, mas eu estou retendo a mim mesma, porque muitas mães falam assim para mim, estou cansada, eu queria ter mais a minha vida, né, eu queria ter mais a liberdade, mas pela necessidade que tem o meu filho, eu fico em função dele. Louvável isso, e para muitos casos, de fato, isso é muito louvável. Mas em outros casos, isso faz com que você tenha que aquela situação da sua criança tenha uma função, e ela não possa melhorar porque você está ali. Porque se você sair de perto dela, né, se ela melhorar, você vai sair de perto dela. Então, como a gente pode não reter nem o desenvolvimento da criança e nem o nosso também? Em que ambos possam crescer. Então, essa é a pergunta aí que eu vou responder no final dessa live. Então, fiquem comigo. Segurem aí, fiquem comigo um pouco mais. Então, o que a gente retém? Né? O que você está aprendendo? Como você observa que você aprende? Então, vamos lá. Como a gente tem um entendimento que a gente está aprendendo algo no desenvolvimento do filho? Tem um ponto que é responder por ele.
Quando você percebe, isso eu falo muito nos meus atendimentos e agora cada vez mais atendendo online, atendendo as crianças na casa delas, está ficando mais claro isso, né? Eu tenho um clientezinho, ele tem uma deficiência intelectual, e o pai é todo amoroso, né? O casal, ali a mamãe também, eles são fofos, porque são dedicados e fazem o máximo para aquele menino. Só que ao mesmo tempo que faz o máximo, esse máximo impossibilita muitas coisas e muitos ganhos, né, no desenvolvimento dessa criança. Porque quando a criança vai fazer algo, né, ele já pensou e já está ali, já se organizou para atender. Às vezes até ele fica paradinho, né? É um adolescente, ele fica paradinho. Ele fica parado, o pai vai lá, ajeita o material para ele e faz. Então, veja que a gente tem a tendência muito, principalmente para as crianças que têm mais dificuldades, tem a tendência de a gente achar que eles não têm a possibilidade de fazer. E aí existe um ponto muito bacana e muito bonito que a gente pode trazer para o nosso cotidiano e dia a dia, né? Trazer para o nosso dia a dia, né? Para o nosso cotidiano, que é a questão de olhar a possibilidade do que ele faz hoje. Então, a gente ir até onde ele consegue ir e depois largar. Olha só, tem um exemplo bem legal para as crianças, no caso de crianças que são autistas, né? Quando você vai ensinar um autista, você vivencia todo o processo com ele. Vamos dizer que a gente vai ensinar a lavar as mãos. Então, a gente vivencia todo o processo com ele, até o final. No outro dia, você vivencia todo o processo junto com ele e deixa por último para ele secar a mão, porque a última coisa que a gente faz é secar, aliás, a última coisa que a gente faz é pendurar a toalha, não é? Depois você vai lá, lava a mão e deixa a última coisa para ele, que é secar e pendurar a toalha. Aí você vai no processo e deixa também, né, a última coisa que você não deixou ainda ele fazer, que é fechar a torneira, secar a mão e pendurar a toalha. Então, veja que a gente vai vindo no montante de forma regressiva, fazendo com que essa criança crie autonomia. Por quê? Porque ela vai chegar até o final, e quando ela chega ao final, ela fica feliz. Ela fica feliz porque ela está começando. Mas uma forma que a gente perde muito quando a gente segura é quando você faz todo o processo sempre até o final. Então, você faz sempre para o outro. O outro não precisa pensar. O outro não precisa ter responsabilidade durante o processo, porque você faz tudo. E aí que vem o peso, porque fica difícil para quem está recebendo, né? Fica com um movimento muito só de receber, e fica difícil para você, porque fica um peso muito grande, né? Até um certo ponto é legal. Então, vamos pensar lá as crianças pequenininhas. Até certo ponto, é legal ajudar as crianças pequenininhas, mas conforme ela vai crescendo, você já vai ficando irritado. Poxa, mas você já está grande, já é para você fazer. Mas eu ensinei, eu deixei, eu abri mão disso, eu abri mão de ser e presente naquele momento até o final, porque quando eu abro mão, o outro pode se posicionar. Enquanto eu estou ali, né, procurando me posicionar para o outro não vai assumir a parte dele. Não vai. Então, eis que é um ponto bastante interessante quando a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente está segurando. E com criança, é assim também. Quando você faz tudo para o seu filho, os dois perdem. Ele perde a possibilidade de ter uma autonomia e você também perde a possibilidade de ter a sua autonomia também na sua vida, porque fica em função constante deste outro. E aí você pode falar, mas e nos casos mais graves, como fica isso?
Aí a autonomia com quem é parceiro, com quem vai contribuir com você junto com aquela criança, porque a tendência da gente é o quê? Né? Fazer, super proteger ali, botar o pintinho embaixo do braço, e a gente vai protegendo a criança. Então, o que a gente está perdendo? A gente perde a possibilidade dela de se desenvolver, de ter autonomia, de ganhar músculo e individualidade, porque essa criança passa a ser o quê? Uma conexão tão forte com você e uma extensão tão forte, né? E aí os dois ficam como extensão. Então, ela só faz se você estiver perto, ela só faz se o professor estiver perto, né? Ela só executa algo quando tem alguém para ajudar. E fica complicado, fica difícil assim. Fica difícil para essa criança e fica difícil para você, porque também se torna algo desgastante no seu dia a dia. Então, veja, como a gente faz nesse processo, como a gente pode soltar e abrir mão disso, entendendo que a gente tem a possibilidade de confiar, primeiramente. São vários pontos que faz com que a gente pode soltar e liberar e realmente avançar. Né? O primeiro acreditando que o outro pode sim, e que eu sou substitutiva, assim, podem me substituir? Com certeza podem me substituir, mas se eu sou mãe não se substitui, né? Do que a gente está falando aqui, sim, a gente não substitui a mãe quando a gente está com ela dentro do nosso coração, e aí ela faz parte da vida da gente, ela faz parte de nós. Então, ela está aqui dentro, mas na execução, no seu dia a dia, com certeza, outro pode vir e ensinar o seu filho, outro pode vir e contribuir com o seu filho, sim. Né? E não tem nada de errado. Então, a gente tem esse ponto, né? Aqui, ó, uma outra perguntinha que eu coloquei aqui para não esquecer de fazer com vocês. Por que a gente segura, então? Então, a gente já viu o que a gente segura. A gente segura o desenvolvimento, tanto da criança quanto o nosso. Agora, por que a gente segura? Né? Por que a gente segura tantas questões da nossa vida? Tantas questões que a gente mais quer que cresça, né, que se desenvolva, quanto aquelas questões que a gente quer se livrar delas, né? Porque está angustiante e aí a gente quer que vá embora. E por que a gente retém? Por que a gente segura? Eis um ponto aí bastante legal para a gente pensar, que é, qual é o ganho que eu tenho quando eu estou segurando algo? Quando eu seguro o desenvolvimento e o desempenho do meu filho, o que eu estou ganhando com isso? Às vezes eu estou ganhando porque eu estou me sentindo o quê? Necessária para o meu filho. Eu tenho uma função. Então, o meu desenvolvimento ainda é infantil como mãe, que eu preciso me sentir necessária, não entendendo que a gente é necessária em todos os momentos da vida da gente, né, da vida dos filhos. Mas a gente vai ser necessária na vida dos filhos quando, de fato, esses filhos podem vir para nós de uma forma muito rica, não é? Uhum. Valéria, vamos entrar? Quer entrar? Então, vamos ver aqui se a Valéria quer perguntar alguma coisa e participar, né? Não? Às vezes a gente entra e clica, mas se quiserem participar, só pedir. E o pessoal do Facebook também, se quiser participar online e trazer alguma questão, pode participar, tá? Só escrevam para mim, como eu não vejo vocês, aí também me dê um oizinho aí, quem está no Face, para eu ver quem está no Face, né? Então, me dê um oizinho aí, e a gente... E que quem quiser fala assim, eu quero conversar contigo, aí eu já dou a voz, ok? Vamos combinar assim que fica mais fácil. Então,
Por que que a gente retém, né? Qual é o ganho secundário que a gente tem nisso? Muitas vezes a gente não deixa o filho crescer, porque se a gente deixar o filho crescer, a gente vai ter que ver outros aspectos, né? Olha lá. Então a gente vai ter que ver outros aspectos da vida da gente. Às vezes a gente precisa que aquela criança tenha uma certa dificuldade de aprendizado, uma certa dificuldade no desenvolvimento dela, porque aí eu fico envolta nessa questão e não vou olhar para os outros setores da minha vida que eu preciso olhar. E quantas vezes a gente coloca, a gente vê a mãe ou o pai colocando o filho entre o casal e o filho tem que ter algum problema, porque se o filho tiver tudo bem, esse casal se desfaz, não é? Olá, Priscila, seja bem-vinda. Então, a gente tem essa questão toda do porquê, qual a função, né? Que função é essa que a gente está dando para segurar o desempenho tanto nosso quanto dos filhos? E aí a gente vai falar um pouquinho no final, como eu disse, sobre o que a gente retém nosso, né? Em relação ao desenvolvimento do filho, tem uma função ali dentro da dinâmica familiar. Isso até mesmo com as crianças com deficiência, tá? Porque a criança com deficiência, com transtorno, ela pode sim se desenvolver muito bem, ela pode deslanchar no processo dela, independente do quadro que ela venha ser acometida, né? Independente do quadro que ela traz consigo. Ela pode ter um desempenho e um ganho muito grande, só que nós temos algum ganho secundário com essa história, no qual a gente faz com que o filho se mantenha naquele não saber. E é por isso que eu retenho o meu filho, é por isso que eu seguro o desenvolvimento do meu filho. Eu vejo várias histórias, gente, cada uma mais linda do que outra, e eu digo linda porque por detrás dessa represa que a gente faz de não possibilitar o filho crescer, tem uma história, tem um fato, tem algo que há além dessa criança. E quando a gente olha sistemicamente, é muito rico, é lindo de se ver, porque o crescimento é de todos da família. E eu digo, quando eu digo todos, todos mesmo. Até aquele irmão que você acha que nem está ligado ali, né, ele também deslancha no processo dele. Todos podem crescer quando a gente olha com amorosidade para isso, porque não se trata de achar culpados, trata de ver a situação tal como ela é, o fato de como é aquela situação e como ela se apresenta para a gente, por que ela está se apresentando para a gente. Então, quando a gente vê a criança com muito problemas no aprendizado e de comportamento, você está sendo uma represa de algo. E o que você está segurando, que se você abrir mão, você vai poder crescer, seu filho vai poder crescer, sua família vai poder crescer, não é? Então, por que que a gente segura? A gente segura porque não quer olhar para algo, não quer olhar para outra faceta da nossa vida. Então, a gente fica segurando. A gente segura porque a gente tem medo. E o medo paralisa e o medo faz com que você retenha. Então, muitas mães, eu vejo, não deixam nem os filhos segurar a própria bolsa, carregar o próprio material, guardar as próprias coisas. E aí eu pergunto, por quê? Né? O que faz você fazer tudo para o seu filho? O que faz você tomar conta de uma parte que é dele, que é da vida dele, que é do desenvolvimento dele? O que faz você manter fixada nele? Algumas mãezinhas a gente percebe que fazem muito isso porque é o último filho, porque elas sabem que depois, quando essa criança crescer, ela não vai ter uma outra criança pequena ali, como parceirinho, como companheiro dela.
Então, ela retém aquele desenvolvimento, porque ela não está querendo fechar o quê? Ciclos, porque tem medo de fechar ciclos. Fechar ciclos para algumas pessoas é muito doloroso, é muito difícil. Então, o que faço? Eu mantenho, eu seguro, né? Eu vou contendo. Eu não fecho esse ciclo, eu não deixo o meu filho ir para o próximo ciclo. Só que chega num ponto que fica muito pesado isso. Fica pesado pela minha consciência de saber que eu estou retendo, porque eu não engano a mim mesma. Né? Eu não engano, eu sei que eu estou retendo, eu sei que eu estou segurando. Né? A gente acha que a gente se engana. Não. Na verdade, a gente se manipula. A gente não manipula só o outro, não. A gente se manipula, se sabota constantemente. E muitas vezes esse medo, o que está por detrás dele, é uma coisa tão linda, é um tesouro tão precioso, que se a gente percebesse, realmente olhasse isso como um tesouro, gente, a vida é mais simples, seria tudo mais confortável, mais gostoso de viver, seria tudo mais fácil. Mas não, nós não queremos olhar para isso, a gente não quer olhar para aquilo que a gente está represando, porque temos medo, né? Você sente que se você olhar para aquilo, você vai ter que mexer em nenhum vespeiro, e você não quer ser picada pela vespa, né? Então, é melhor não mexer. Só que a gente sabe que naquele processo que a gente vivencia, algumas coisas podem ser mais dolorosas, sim, pode ser mais dolorosa. Mas quando a gente põe tudo isso em ordem, quando a gente dá um lugar de direito, é libertador. E você pode fazer algo muito maior com tudo isso. Então, por que fica represando? Para pensar, se seu filho tiver toda a total autonomia, o que você vai fazer? O que você colocaria no lugar hoje? Né? Hoje que a gente está aí, ó, eu quero que meu filho tenha autonomia, eu quero que meu filho tenha autonomia. Mas será que a gente quer? Vamos analisar. Como que começa o seu dia? Né? Como que começa o seu dia? Você vai lá, acorda seu filho, você vai lá, dá a toalha na mão dele, você vai lá, põe a roupa para ele, né? Como que você faz? Escreve aí para mim, manda para mim. Vai, se entrega, não tem problema. Aqui tá todo mundo em família. Não precisa se sentir envergonhado. O que você faz que você fala assim, caramba, que eu, de fato, eu faço além do que precisava, porque ele tem idade que dá para fazer isso, né? Quantos adolescentes não lavam a cuequinha, né? Não lava a sua própria cueca? E que poderia ajudar? Quantos adolescentes não fazem as coisas em casa que poderia fazer? Tirar o lixo, lavar um quintal, né? Recolher a roupa, ter algumas obrigações dentro de casa. Será que a gente dá essas obrigações? Então, por que a gente fica segurando isso? Por que a gente não libera isso para que ele possa ter responsabilidade? Porque é o que eu sempre falo para os pais: se seu filho não gosta de fazer lição de casa, é porque em casa ele não tem tarefa. Olha lá, né? Eu não quero que uma tarefa de fora venha num lugar onde eu não tenho tarefa nenhuma, eu não quero ter responsabilidade. Então, eu não quero fazer a lição de casa. Agora, quando eu proponho tarefas para o meu filho entende que em casa ele não vai só ficar, né, ali de boa, brincando, né? Ele tem esse lado, mas ele tem um lado de responsabilidade. Então, quando vem uma tarefa de fora para ele fazer dentro de casa, né, para ele fazer ali junto no cotidiano dele, ele cumpre. A maior parte das crianças que não fazem tarefas escolares em casa e que não têm autonomia, em que os pais se desgastam muito e levam horas para fazer atividade, são crianças que
os pais estão perdendo por segurar algo, perdendo por reter, perdendo por não dar uma tarefa em casa, deixá-lo crescer, deixá-lo ir para a vida. E por quê? Porque tem algo que eu não quero olhar. Se eu deixar ele para a vida, vai ter algo depois que vai se mostrar para mim e eu não quero olhar. Ou se eu deixá-lo ir para a vida, como eu fico? Eu sou tão dependente dos meus filhos. E aí entra esse ponto que eu quero estar conversando agora com vocês. Eu falei das crianças, de todas as coisas que a gente vai retendo das crianças. Mas se a gente está retendo as crianças, é porque nós estamos nos retendo em algo. O que você está fazendo de uma grande represa aí, que você não está deixando o rio fluir na sua vida com muita naturalidade? Qual é a área da sua vida que você está aí segurando, já nem aguenta mais, né? Já vai estourar essa represa aí, porque não está comportando tanta água que tem que fluir, que tem que deixar vir, que é o dinamismo, que é de você ir fazer e acontecer, ter a sua individualidade, ter a sua vida, mas você retém. E você retém em que situações? Quando você diz o seu filho não te permite fazer aquilo que você quer, porque você tem que fazer as coisas de casa, porque você tem que cuidar de marido, porque você tem, né? Então, nós vamos achando o quê? As desculpas. Então, chega de desculpas. Vamos embora lá? Vamos olhar para isso e dizer, chega de desculpas, chega de colocar limites para a gente poder aprender, crescer e ir além. Como é isso para vocês? Porque existe um outro ponto quando a gente vê isso, porque a gente retém, porque que a gente perde tanto por segurar. Existe um outro ponto. Porque se eu abrir a comporta e se eu tiver que olhar para isso, que eu desejo, que eu quero, eu vou ter que arregaçar as mangas e fazer a minha parte. E eu não quero fazer a minha parte. No fundo, eu também sou igual ao meu filho. Eu quero receber as coisas na mão. Né? No fundo, tudo que eu questiono do meu filho, que ele fica procrastinando em determinada coisa, que ele fica segurando em determinada coisa, eu também estou segurando em mim. Então, quando eu posso olhar no espelho e dizer para mim, parou, vamos parar de brincar, de faz de conta comigo mesma. Então, o que eu não quero ter o empenho? Porque eu quero uma barriga tanquinho. Só que eu não quero fazer abdominal, né? Eu quero a casa organizada, mas eu não quero fazer um planejamento para organizar a minha casa. Eu quero sair para trabalhar fora, mas eu não quero abrir mão e deixar meu filho ter autonomia e crescer. Então, sempre na vida da gente, né, a gente ganha uma coisa e outras abre espaço para que isso entre, para que isso venha à tona, para que isso possa se fazer presente. Então, quantas coisas na vida da gente a gente está aí, né, largando, deixando, abrindo mão? Me contem, eu quero saber, vamos lá. Né? O que vocês estão abrindo mão hoje? E vamos olhar para isso. Agora é o momento. E vocês podem fazer isso de uma maneira muito legal, muito tranquila, sem peso. Né? A gente pode vivenciar, sim, todo e se desenvolver e deixar o rio ir, e, sabe, cair no mar, ampliar, não ficar segurando, perdendo possibilidades, perdendo oportunidade. Então, porque a gente tem medo, porque a gente tem aflição, porque a gente tem insegurança, porque a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer. Às vezes, tomar iniciativa. Às vezes, a gente não quer tomar decisões.
Eu não quero tomar decisões. Então, é muito mais fácil eu colocar algo que eu tenha que ficar em função de, porque aí eu tenho uma justificativa. Olha, eu não faço isso porque eu tenho isso como responsabilidade. E eu vejo assim, né? Eu vejo relatos constantes do dia a dia, que às vezes a pessoa está lá, está com filho pequeno, mais um outro pequenininho, marido desempregado, papapá, e está lá, está produzindo, está fazendo, está crescendo, está cuidando das várias fases, várias várias representações que a gente tem na vida da gente. Porque se a gente ficar só em ser mãe, 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 é muito pesado isso. As outras áreas, elas vão ficando tão fraquinha, e você vai se frustrando. E esse papel de mãe se torna muito difícil de vivenciar. Então, a gente tem que ganhar músculo nos outros papéis também. Tem um vídeo bem legal que eu falo, né, sobre essas facetas enquanto mulheres, né, enquanto mulher, quais são essas áreas que a gente tem que fortalecer. Eu fiz uma dinâmica, um curso, há pouco tempo fechei, né, e uma das alunas, né, ela pôde olhar muito bem onde que ela estava emaranhada na dinâmica dela, onde ela estava envolvida na dinâmica dela enquanto mãe. E ela conseguiu entender a lição de casa que ela tem que fazer. E agora ela está fazendo a lição de casa dela. Ela está mudando, está, né, fazendo com que as coisas aconteçam no dia a dia, na função de mãe dela, né, de mãe. Então, deixando ir, não segurando, né? Porque às vezes a gente acha que se a gente segurar, a gente tem. Mentira! Quem segura não tem. Se você quer prosperidade, você tem que doar. Não doar o dinheiro para o outro, você tem que doar energia. Você tem que doar sua predisposição. Você tem que doar para o outro, para contribuir com o outro. E isso que vem com prosperidade. Se você quer saúde, você tem que pôr energia. Você tem que pôr energia para fazer uma alimentação legal, pôr energia, né, para fazer os exercícios, pôr uma energia para você ter momentos de tranquilidade, de meditação. Né? Eu quero ficar zen, mas eu não quero exercitar a meditação. Prefiro ficar gritando, brigando. Então, muitas coisas que a gente, né, tenta segurar, que faz a gente perder. Eu seguro uma vida frustrada, eu seguro as impossibilidades da minha vida, né? Eu seguro, quando eu falo impossibilidades de vida, são todas as dificuldades que eu coloco, né? E falando, ó, não é possível por conta disso, não é possível por conta disso. Né? Eu retenho o quê? Eu retenho através dos meus medos, eu retenho através das minhas frustrações, não é? Sim, Daniele, medo de ser feliz é uma coisa engraçada, com certeza, que contribuição linda que você está dando. Às vezes é mais fácil fingir felicidade do que mudar muitas situações. E quando a felicidade chega, uau, que medo ela traz de não ser real. Olha lá, Daniela contribuindo de forma brilhante, totalmente verdadeiro. Você sabe que a gente sente culpa por ser feliz. E sabe por que a gente sente culpa por ser feliz? Porque a gente tem um padrão de pensamento que foi colocado para a gente, né? Que nós não podemos ter muito. Nossa, mas você quer mais, você tem o carro. Quantas pessoas não têm o carro e você tem o carro e quer um carro melhor ainda? E você sente culpa por prosperar, por ir à frente. Agora, por que a gente sente culpa por isso? Não é? Porque a gente tem um padrão de pensamento muito limitador.
Nós deixamos o nosso pensamento ser muito mais forte do que o nosso. Então, é isso que a gente segura. A gente segura o quê? Nossas crenças limitantes, né? Como você falou aqui, às vezes é mais fácil fingir felicidade. Ué, não tem aquele... Tem um videozinho muito bonitinho que aparece o pessoal do Facebook, né? Todo mundo acho que já viu esse. Então, a pessoa está lá e ela vê uma foto bonita de alguém. E ela está lá toda, né? Aí maqueia e tira a foto e põe. O outro que está lá vê a foto dela e maqueia. Por quê? O que você está maquiando? O que você está segurando por conta disso? É igual louça de casa, gente. Se a gente fica lá olhando para a pia, tem a louça. Aí para a pia tem a louça. O tempo que você ficou olhando, vai lá e lava. Põe a cara, tapa. Mete bronca, faz o que tem que ser feito. Porque quando a gente tem essa forma de fazer o que tem que ser feito, a Daniela está falando assim, exatamente, perfeito. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer o que tem que ser feito, não carece para ninguém. Você não representa, não faz nada como uma represa. Você deixa o rio fluir. E se tiver obstáculos, o que o rio vai fazer? Ele aprende a contornar. Não fica ali, né? Sofrendo naquela situação. E a felicidade, ela Beth fala muito lindamente que a felicidade é um caminho solitário. E por isso que a gente não quer ser feliz. Porque se você é feliz, você deixa o outro ir. Você deixa o outro fazer e ter liberdade da própria vida. Você não fica segurando ninguém na sua vida, na sua barra da saia, né? Você deixa o outro caminhar. Você cria seu filho para o mundo. Você cria seu filho com energia, sabe? Com sabedoria, com tranquilidade. E você deixa ele ir. Ai, meu filho. Faça, experiencie. E se algo não estiver legal, eu estou aqui para te orientar. Mas a gente quer viver a vida do filho, quer viver a vida do companheiro, quer viver a vida da família inteira. Então, o que nós fazemos com a família inteira? Pegamos todas as responsabilidades de todo mundo. Pago tudo, resolvo o problema de todo mundo. Por quê? Porque eu não quero estar sozinho, comigo. Né? E quando a gente pode, é minha melzinha, tá, gente? E quando a gente pode ficar com a gente, estar com a gente, né? É que a gente vê a possibilidade, ei, é assim, gravar ao vivo é assim, mas eu adoro a participação dela aqui na nossa live, viu? É danadinha, né? Mas quando a gente pode olhar para isso e falar, ok, eu vou olhar para isso, eu vou vivenciar o que eu tenho que vivenciar, eu vou vivenciar comigo, porque o outro não existe. E quando eu coloco isso, que o outro não existe, às vezes as pessoas regalam o olho e falam assim, como assim o outro não existe? Não existe. O outro não é empecilho para você ser feliz. O outro não é empecilho para você fazer o que você tem que fazer. Né? Deixa eu só ver aqui que tem um negocinho. A Regiana está falando assim, eu gosto da minha companhia e me sinto feliz. E o restante torna-se mais fácil. Com certeza. Né? Porque, agora, tem uma coisa. Às vezes a gente diz assim, eu fico bem sozinha. Mas aí me dá uma gastura, eu vou lá e começo a fazer compra. Aí me dá uma gastura, eu vou lá e começo a limpar a casa. Deixo tudo arrumado. Aí eu dou uma gastura, vou lá e fico fazendo um monte de coisa. Né? Então, o estar com você mesmo é aquele fato de estar sozinha com você mesmo, é aquilo que você coloca o pai e a mãe internos
interno em você e a criança dentro de você. Então, você toma o melhor do seu pai, você toma o melhor da sua mãe e você toma o melhor da sua criança interna. Porque tem uma coisa sistemicamente muito importante para dizer. Estar sozinho, estar com nós mesmos, é quando a gente não tem mais julgamento de pai e mãe. Aí é punk, né? Porque a gente sempre fica numa criticidade daquilo que foi ou que representou na nossa vida os nossos pais. Então, eu acabo vivendo uma história, situações, e enquanto eu estou dentro dessa situação, eu não deixo realmente, eu não vivo realmente quem eu sou. Eu vivo as histórias que eu vivenciei. Porque se eu olhar para mim e vivenciar realmente quem eu sou, né, eu vou entender várias coisas que aconteceram na minha vida. E eu vou ficar bem. E aí eu não entro em confrontos, né, em uma série de coisas. Então, existe o estar sozinho, que tem pessoas que também, né, como a Rê está colocando aqui, tem pessoas que também ela está tão desconectada dela mesma, e acho que é isso que a Regina trouxe, ela está tão desconectada com ela mesma que ela não suporta nem ficar dentro de casa com ela mesma. Né? O que dirá ficar dentro desta casa que eu estou falando, né? Ou estar aqui com você, com o melhor de você, com o melhor pai e mãe que você é para você, com a sua criança, com toda a história que ela viveu, né? Com todas as possibilidades que ela tem. E aí a gente vai para a vida de forma madura, criativa, fortalecida, a gente vai para a vida com muito mais força, com muito mais energia. Então, quantas coisas a gente coloca, né, na vida da gente de forma externa, sem viver o interno, sem olhar para esse interno, sem fazer o fortalecimento do nosso interno. Porque quando a gente está fortalecida aqui, aí eu vou para a vida. E aí eu vivo tranquilamente com todo mundo, percebo que cada um é um, não me irrito mais ou por um jeito de um ou por um jeito do outro. Não abro mão das coisas que eu gosto, porque eu também entendo a liberdade do outro e eu me permito viver com liberdade também. Eu não aprisiono. Né? Tem uma frase da Seishin Ue, dessas folhinhas do dia a dia, que eu gosto muito, e minha mãe sempre deixou pendurada, isso tem mais de... Nossa, eu tenho 51 anos, então acho que minha vida inteira, acho que 50 anos, tem a folhinha lá pendurada, e todos os dias ela vira aquela folhinha. E de tanto ela virar aquela folhinha, eu cresci olhando, e tem uma frase que é muito forte para mim, que me acompanhou intensamente no meu desenvolvimento, que é liberte-se o outro, é mais ou menos assim, liberte o outro para você se libertar. Quem é esse outro que a gente tem que se libertar? São as representações que a gente põe dentro da gente. Quando a gente se liberta dessas representações que a gente põe dentro da gente, aí sim, a gente vai muito mais além. Vamos ver aqui o que a Dani falou. Tem que puxar porque eu tenho um negocinho aqui. A felicidade é um caminho solitário. Essa vai para o meu caderninho. Legal, né? Desde que a gente se sinta plena e consiga entender o porquê dos porquês a gente chegou onde está hoje. A gente aprende a se amar, se perdoa e agradece por Deus e a Deus, por tudo isso que precisamos, né? Isso, exatamente isso, né? E o aprender a amar, né? O aprender a amar é exatamente quando a gente se permite estar livre.
E olha só quem já levantou. Se ela levantou, vocês já sabem, tá no final da nossa live, né? É 1 hora de sono certinho. Então, o meu reloginho tá aqui dizendo que acabou, né? Que delícia ter vocês aí e que acabou, né? Então, o que a gente faz, o que a gente faz, né? Com a nossa vida, quando a gente está pondo o outro maior dentro de nós do que nós mesmos. Então, é isso aí, né? A gente segura, né? Então, não vamos segurar mais. Vamos deixar as coisas irem, né? Fluírem da melhor forma possível. Mas ainda a gente tem, de repente, que rever alguns conceitos na vida da gente, e isso faz parte. Então, acolham isso. Gente, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã aí na nossa próxima live, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.